O tema de hoje é plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, versículo de número 10. Vamos colocar de pé, repetindo de novo. Hoje é o 10º dia da exposição da Epístola aos Efésios, versículo por versículo. Tema de hoje, plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, versículo 10, diz assim: para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Amém? Pode se assentar. Deus não somente revela o seu plano inicial de salvação em Cristo, que é o mistério revelado. Era oculto, agora o plano da salvação em Cristo Jesus é revelado, né? É revelado para todos aqueles que com humildade, então, recebem a Jesus. Então Deus revela esse plano para cada um. Mas agora, o Senhor ele começa a nos dar detalhes do que acontecerá no propósito final de Deus para a sua criação. Porque o propósito inicial de Deus é o quê? Salvar. No versículo 9 ele fala do mistério oculto, da vontade de Deus. Esse mistério oculto é Cristo. Cristo é revelado. Mas esse propósito da salvação, ele é inicial, porque o propósito de Deus não é só nos salvar. Esse é um propósito inicial. Agora, esse versículo de número 10 aqui está nos dando detalhes do propósito final de Deus em revelar a salvação em Cristo Jesus. Então ele começa dizendo aqui de uma maneira tremenda. Paulo diz assim, para a dispensação da plenitude dos tempos. Eu vou trabalhar essas três palavras: dispensação, plenitude e tempos. Vamos lá. Primeiro, para a dispensação. Essa palavra dispensação é uma palavra muito especial. Essa palavra significa administração ou dispensação. É da onde se origina a nossa palavra economia, tá certo? No original até o nome dela é economia mesmo, tá? Oikonomia. É onde se origina essa palavra economia, porque a economia vem de administração de uma casa, entende? Então observe só, para a dispensação, então essa dispensação que Paulo está falando, aqui no caso, é a administração, ou seja, já falei, essa palavra é usada para administração de uma casa, né? E fala do plano de operação para realizar os propósitos de Deus. Então, quando Paulo fala para a dispensação, ou seja, é um trabalhar de Deus, é uma operação divina, é um propósito divino, né? Revelado em Cristo, que agora Ele está ali manifestando, Ele está sob o comando desse plano. Então, seria isso. Dispensação é Deus no controle desse plano, porque Deus é o autor desse plano, né? Agora veja que coisa aqui tremenda. O plano de salvação, ele é desde a eternidade, porque ele veio de Deus, correto? Deus coloca esse plano em prática na criação. Quando Deus criou os céus e a terra e também criou Adão, Deus estava ali incluindo o homem em seus propósitos, fazendo de Adão o quê? Sabe o que Deus fez de Adão? Deus fez de Adão um mordomo, Deus fez de Adão um dispenseiro, um administrador em seu reino. Porque quando Deus criou os céus e a terra, e Deus cria o ser humano, o que Deus dá para o ser humano? Deus dá para ele a autoridade de reinar com Deus, porque ali na criação nós vemos o reino de Deus, o governo de Deus está estabelecido na terra. E agora Deus entrega para Adão, olha só que tremendo, Deus entrega para Adão o quê? Deus compartilha com Adão, vem reinar comigo. Então Adão estava de certa forma ali sobre o governo de Deus, de tal maneira que Deus disse para ele no capítulo 1, versículo 28, dominai sobre as aves, sobre as águas, enfim, sobre tudo, né? Dominai e sujeitai-a, né? Então Deus deu o domínio para o homem da terra. Olha que coisa tremenda. E aí Deus, além de dar o domínio, Deus no capítulo 2, versículo 16, Deus disse para ele, Deus deu mandamentos para o ser humano. Qual foi? E ordenou o Senhor Deus que não tocasse na árvore da ciência do bem e do mal, como assim nós sabemos. Então presta atenção, quando Adão ele peca, ele perdeu o reino de Deus, porque agora Adão não está mais sobre o governo de Deus, ele não está mais sobre o reino de Deus, entende?
em obediência a Deus, entende? Ele não está mais. E quando Adão pecou, o que aconteceu? Ele se torna agora escravo do diabo, tá certo? Ele se torna escravo agora do diabo, do reino das trevas, e aonde se dá o início ao império das trevas. O reino das trevas se iniciou quando Adão pecou. Adão pecou, a primeira coisa que apareceu na terra, sabe o que foi? Gênesis 3,18. Espinhos e cardos te produzirá. Espinho é símbolo do reino de Satanás, é espinhoso, é doloroso. Então esse espinho falava do reino do inimigo. Então quando Adão pecou, ele perde o reino de Deus, porque agora ele foi vendido ao pecado, o ser humano, e ele não está mais sobre obediência a Deus. Agora então ele está entregue ao inimigo, está agora entregue aos desejos da carne e preso ao pecado, ou seja, o diabo prendeu ele nisso, entende? E agora, em vez do homem dominar na terra, manifestar o reino de Deus, ele está preso na própria terra que Deus colocou ele. Ele é prisioneiro da sua própria terra, da sua própria, entre aspas, casas a que Deus o colocou. E você pode ver também em Lucas 4,6, o próprio diabo disse: tudo isso me foi entregue, falando dos reinos, falando da terra, né, concernente ao sistema, né? Então foi entregue para o adversário. E aí, tanto em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, aonde a Bíblia Sagrada fala que o homem estava sendo escravizado, até que veio Cristo e através da sua morte na cruz quebrou essa escravidão do pecado, tá certo? Então presta atenção nisso aqui. Quando Deus ele criou o homem, Deus não criou o homem salvo. Diga isso comigo: Deus não criou o homem salvo, mas para a salvação. Pegaram bem isso? Isso é importante. Deus não criou ninguém salvo, ninguém nasce salvo, tá certo? Ninguém nasce salvo. A salvação, ela vai se dar quando a pessoa reconhece Deus como seu Senhor e Salvador. Ninguém, eu quero que você escute isso, ninguém nasce salvo, tá certo? A decisão, no caso, a decisão da pessoa por Deus é que tornará ela salva. Então Deus o homem não nasce salvo, mas ele nasceu para a salvação. Então Adão não nasceu salvo, mas ele, tá certo, foi destinado para ser salvo. Essa é a grande diferença. Só que agora presta atenção nisso aqui. Então, se o homem não tivesse pecado, Deus teria revelado a salvação para o homem e teria então glorificado. Se Adão não tivesse comido do fruto proibido, assim por dizer, o que acontece? Deus iria se revelar para ele, assim como hoje Deus não se revela para nós através de Jesus. Então não precisaria passar por esse processo doloroso que o ser humano teve que passar, entende? Do pecado, não teria que passar. E Deus passaria a se revelar de tal maneira que o homem gradativamente ele ia estar nesse processo de glorificação, onde Deus abriria os olhos espirituais do homem e o homem enxergaria a eternidade. Que lindo, né? Só que por ele ter pecado, o que acontece? Pelo ser humano ter pecado, Adão então, quando peca, tá certo? Ele ali agora está perdido. E agora o que acontece? Jesus veio resgatar o ser humano caído, o ser humano perdido. Isso você pode ver em Lucas capítulo 19 e 10, quando a Bíblia diz: ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí quando Cristo morre e ressuscita, em Mateus 28, 18, o que ele diz? Todo poder foi-me dado no céu e foi-me dado na terra, porque o homem perdeu o reino de Deus, mas Cristo resgatou, aleluia! Cristo resgatou, tá certo? Agora preste atenção, quando Cristo, ele resgata, presta atenção, aqui está o cerne do negócio. Adão perdeu o reino, Cristo resgata. E de que forma que ele resgata? Em forma humana. Ele desceu em forma humana para resgatar o homem perdido. E agora ele resgata, tá certo, esse domínio novamente, porque agora Cristo está reinando. Ele resgata esse domínio novamente que o homem tinha assim perdido. E aí quando Jesus, ele resgata, o que ele faz? Ele edifica uma casa. Você sabia que Jesus edificou uma casa? Qual é a casa que ele edificou? Vou dar o texto aqui, eu só poderia citar, mas eu vou dar para você que anota. Hebreus capítulo 3, versículo 4 e 6, olha só. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Olha quem é essa casa que ele está falando, versículo 6. Mas Cristo, como filho, tomando a forma humana, sobre a sua própria casa,
A qual casa quem é? Então nós somos a casa de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Agora, como que Deus, ele construiu uma casa? Veja só, ele falou para Pedro, o que ele falou? E as portas, e edificarei a minha igreja. E edificarei a minha igreja. O que é edificar a minha igreja? Essa é a minha casa. Bate assim, ó, no peito, assim, diga: eu sou a casa de Deus. Então, eu sou a morada do Altíssimo. Deus, entende? O Senhor Deus construiu essa casa. E aonde ele edificou essa casa? Nele próprio. Nós somos edificados na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Agora veja só, quando Jesus nos edificou como igreja, irmão, presta atenção, assim como Deus tinha criado os céus e terra e dado domínio sobre Adão, só que Adão perdeu. Agora o que Cristo fez? Cristo veio, morreu, ressuscitou, resgata o reino. E quando ele resgata o reino, ele edifica um povo. Essa casa é um povo, somos nós, tá? E aí ele vai e edifica um povo. Depois que ele edificou esse povo, o que ele faz com esse povo? Ele inclui esse povo no plano divino da salvação. Pegaram, graças a Deus, pegaram. Olha, meu Deus, eu fiquei até emocionado agora, porque vocês pegaram de primeira. Puxa vida. Olha só, ele agora, ele nos inclui no plano eterno da salvação. É por isso que eu digo que o propósito de Deus não é só me salvar, ele me incluiu no plano da salvação. O que é isso? Eu também sou instrumento de Jesus Cristo para levar a salvação e religar o homem ao propósito de Deus. Veja como Paulo fala isso de forma magistral. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Isso é muito violento, gente. Olha só o que Paulo diz: que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e dispenseiros. Dispenseiros é a mesma palavra, administrador, mordomo, dos mistérios de Deus. Deixa esse versículo. Primeiro aqui, quando ele fala ministro, o que significa ministro? Essa palavra no original significa remador subordinado. Porque naquela época, os barcos, entende, não tinham motor. E o que se fazia? Se pegava a parte de baixo e colocava os remadores. E aí tinha um capitão. O capitão dominava, tá certo? Ele tinha o domínio, tá certo? Daquele barco. Mas quem dava o ritmo naquele barco, naquele navio, eram os remadores. Então pegou aí? Então esse barco, quem que é? É a igreja do Senhor. Quem é o capitão desse barco? Jesus. E quem é os remadores? É os seus ministros, seus servos. Então nós estamos subordinados ao Cristo. Nós estamos o quê? Remando. Então não para de remar. O ministro de Deus é isso, é ser um remador. Remadores de Cristo. Dá até o tema da mensagem para alguém pregar aí depois. Então escute isso. Cristo comanda esta embarcação, a igreja. Mas nós temos que o que? Remar. O que significa remar? Nós evangelizamos. Nós oramos. Quando estamos evangelizando, jejuando, orando, nós estamos remando. Entende? A igreja, ela caminha assim, fazendo a obra missionária, entende? Avançando. Lembra que Deus falou para Josué? Aonde colocar a planta do teu pé eu tenho te dado? Isso é o quê? Poder de avanço, de conquista. Então a igreja onde vai passando vai dizendo: o reino é chegado, o reino é chegado, o reino é chegado. Seja liberto, seja transformado. Tremendo, hein? Mas olha o que Paulo diz aqui, dispenseiros dos mistérios de Deus. Então já falei que dispenseiro aqui significa o quê? Mordomo, né? Mordomo significa aquele que dispensa. Dispenseiro vem de dispensar. Tem uma dispensa. Aí você pega o recurso daquela dispensa e entrega para outros. Isso é, eu vou falar de novo. Isso é ser um dispenseiro, tá certo? Tem lá. Deus tem uma dispensa celestial. Ali pegou, aleluia, ali foi de quem pegou. Então Deus tem uma dispensa. Vou ler o versículo, senão vocês não vão pegar isso. 1 Pedro 4,10. Olha isso aqui. Ó, a dispensa de Deus está aqui, ó. Cada um, olha lá, administre, é a mesma palavra. Aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros, a multiforme graça de Deus. Então presta atenção, na dispensa de Deus tem o quê? Tem a capacidade da palavra. Na dispensa de Deus tem o quê? Tem um dom espiritual.
Na dispensa de Deus tem o quê? Tem o fruto do Espírito. Na dispensa de Deus tem o renovo. Na dispensa de Deus tem a graça. Na dispensa de Deus tem poder. Na dispensa de Deus tem o batismo com o Espírito Santo. Na dispensa de Deus tem a plenitude. Aí o que ele faz? Ele me alcança. E aí eu me torno um dispenseiro. Aí eu tenho acesso à dispensa divina. Eu pego o que tem na dispensa divina e vou servindo ao Senhor. Meu Deus, aleluia. Então, os dons nos capacita, Deus nos capacita com os dons para servir, para que as pessoas sejam restauradas ao reino de Deus. Por isso a mensagem é esta. Você viu quando Jesus chegou, João Batista disse, qual é a mensagem de João Batista? Arrependa, arrependa. Por que João Batista tem que me arrepender? Porque o reino de Deus chegou. Esta é a mensagem. Jesus falou o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque o reino de Deus é chegado. O reino chegou. A manifestação do reino de Deus chegou. Aquilo que Adão perdeu, Cristo veio restaurar de novo. Ele veio restaurar. Agora que coisa tremenda. Aí ele pega, levanta a sua igreja, que é a sua casa espiritual, que é o seu corpo espiritual. E agora ele pega e diz, olha, eu vou incluir vocês no plano da salvação. Vocês junto comigo vão fazer a minha obra. E agora aquele que está perdido vai ser restaurado. E vai se juntando a nós. Então onde a igreja passa, vê um caído, levanta ele e fala, agora você faz parte da família. Meu Deus do céu. Esse é o trabalho da igreja, tá? Esse é o trabalho da igreja. É reconciliar aqueles que estão afastados do Senhor. Então já aprendemos aí o que é a dispensação. Tá certo? Agora vamos lá, da plenitude. A palavra plenitude, para você que está anotando, significa aquilo que se completou. Então, primeiro, quando Deus faz uma promessa, Ele determina o tempo para cumprir. Vou repetir isso aqui. Quando Deus faz uma promessa, Ele determina o tempo para se cumprir. Presta atenção. Quando Deus faz uma promessa, para você entender o que é esse plenitude, aquilo que se completou. Deus chega e faz uma promessa, vai lá e diz algo, prometeu. Quando Deus faz essa promessa, sabe o que Ele faz? Ele coloca uma ampulheta. Todos sabem que é ampulheta, né? Aquele reloginho de areia, entende? É porque é o tempo. Então isso acontece no mundo espiritual. Quando Deus me faz, quando Deus te faz, ou quando Deus lançou uma promessa aqui na palavra de Deus, a primeira coisa que Ele faz, Ele lançou a profecia, Ele coloca a ampulheta dele. E aquela ampulheta está o quê? Caindo. E aí o que vai acontecer? Daqui a pouco, aquela areinha se completa. Aquela parte que começou pouquinho, cair a areinha, que representa o tempo, e aí então vai se cumprir completamente. Não pegaram ainda, olha só. Vou dar um texto. Lembra quando Deus prometeu? Deus prometeu a respeito de Jesus, o Messias. O nosso Senhor, Messias é ungido, né? Olha o que Ele falou em Isaías 61. Se tu não deres glória com essa, hein? Ele prometeu, Isaías foi tomado por profecia, o espírito de profecia tomou Isaías, e ele pega e diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, pôr em liberdade os que estão presos e soltar aqueles que estão no cativeiro. Quando Deus, volta em Lucas 14, eu vou ler do 16 ao 21, eu tenho que ler, e ela só leu o 21, mas eles não vão sentir o impacto se eu não ler todo o texto. Agora veja só, havia uma promessa. Quando Deus fez essa promessa, presta atenção, Deus colocou uma ampulheta divina. Ele falou, essa promessa tem um tempo para se cumprir. Essa promessa, ela tem, né, o seu determinado tempo para se cumprir. Agora, olha só que coisa tremenda. Veja só, no capítulo 4, no 4, capítulo 4, 16. Jesus agora, presta atenção nisso aqui. Jesus,
ele vem, nasce, como todos nós sabemos, no ventre de Maria, né? E agora, depois, na manifestação de 30 anos, ele estava com 30 anos, presta atenção, estava com 30 anos, ele acabou de ser batizado nas águas, o Espírito veio sobre ele revestindo de poder, ele é levado para o deserto, e lá no deserto ele vence a tentação, ele vence o diabo. Quando ele sai do deserto, para onde ele vai? O primeiro lugar que ele vai, para uma sinagoga, ele vai para o culto. Olha só, aqui ó, eu estou continuando a história. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, porque Jesus tinha esse costume de cultuar. E levantou-se para ler. Olha só, versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o achou o lugar em que estava escrito. Olha lá, onde ele abriu. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isaías 61, olha, ele leu. Porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração das vistas aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Agora leia comigo, 3, 2, 1. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu. Ou seja, quando ele fala hoje se cumpriu, o que Jesus estava dizendo? Sabe aquela profecia que Deus fez? Hoje está se completando ela. Aleluia, Deus completou esta promessa hoje. Detalhe, presta atenção, Jesus não viveu essa promessa quando tinha 10 anos de idade, Jesus não viveu essa promessa quando tinha 12 anos de idade, Jesus não viveu essa promessa quando tinha 20 anos de idade, quando chegou nos 30 anos. Por quê? Porque o tempo quem determina é Deus. E naquele dia no culto, quando ele estava naquele culto, e ele leu aquela escritura, o Pai bradou: hoje eu cumpro essa promessa. Meu Deus. Então tornou cheio ali, se completou ali. Isso é plenitude, gente. Agora uma coisa que é importante aqui, já falei, né? Quando Deus faz uma promessa, ele determina o tempo para cumprir. Então o tempo quem determina é Deus. Jesus não poderia, quando criança, 12 anos, já operar milagre? Libertar? Poderia, mas por que não fez? Porque não tinha chegado o tempo, porque não tinha se completado o relógio de Deus. Aleluia. Só com 30, por quê? Porque a ampulheta de Deus ainda não tinha se enchido. Alguém já está entendendo, o Espírito está dando a leitura desta palavra para alguém. Aleluia, o teu tempo está chegando, viu, filha? Agora escute, Deus cumpre a promessa em um tempo preciso. Por que fala plenitude? Ô irmão, porque não pode ser, Deus não cumpre a promessa nem antes nem depois. O tempo de Deus cumprir uma promessa, ele é muito preciso. Deus é muito preciso naquilo que faz. E eu vou te falar por quê. Coloca, não esquece da versão, em Gálatas 4:4. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar a respeito da vinda de Jesus na terra. Aí alguém pergunta, por que Jesus veio naquela época dos apóstolos e não se manifestou antes ou não se manifestou agora, encarnado? Por quê? Aqui está o mistério. Deus não se manifesta nem antes nem depois. Eu vou te dar o mistério aqui, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Presta atenção, plenitude do tempo aqui, essa palavra tempo, presta atenção, essa palavra tempo aí, ela significa, que alguns chamam de cronos, tá bom? Cronos, essa palavra aqui em Gálatas, é cronos, que na verdade não é cronos, é chronos, tá? Mas eu vou continuar no cronos, que é o que a maioria já ouviu falar. Então, esse cronos aí fala do tempo, dias, horas, meses, esse é o tempo. Tá certo? Aqui que Paulo está falando. Então, em outras palavras aqui, o que acontece? Deus enviou o seu Filho no dia certo, no ano certo, no mês certo. Deus,
Deus enviou Jesus, e Cristo veio, né, num tempo estratégico. Por que Jesus veio justamente naquele tempo? Você sabe por quê? Deus, ele é estrategista. Deus, ele é o maior estrategista que tem. A estratégia de Deus é infalível. Deus, ele dá umas estratégias tremendas. E isso aqui não estava no escopo da mensagem, porque é uma profecia. E tem pessoa que não sabe como sair de uma situação, mas Deus está te dando estratégia hoje. Agora pega isso aqui, gente. Por que Jesus teve que vir naquele tempo? Sabe por quê? Quando Jesus chegou, o Verbo se manifestou, se fez carne, ou seja, Jesus tomou a forma humana. Quem que estava imperando sobre o mundo? O Império Romano. Só que antes do Império Romano, quem que estava imperando? Os gregos, Alexandre o Grande, tá certo? E presta atenção, quando Alexandre o Grande ele assumiu o Império Mundial, ele dominou toda a terra. O que ele fez? Ele helenizou o mundo. O que é helenizar? Helenizar é todos que falam a língua grega. Então todo mundo daquela época falava grego. Não tinha uma pessoa na terra que não falasse o grego naquela época. Virou a língua mundial, era o grego. Agora, quando os romanos, presta atenção, quem venceu Alexandre o Grande, no caso aí foi, os romanos vencem, assume o poder, tá certo? E aí nós estamos no tempo que Cristo nasceu. Então na época todos falavam uma mesma língua, todos falavam a língua grega, embora tivesse outras línguas, mas o mundo da época foi helenizado, então era fácil o contato, porque não precisava de tradutor, não precisava de intérprete, porque todos falavam grego. E agora os romanos, o que os romanos fizeram? Naquela época tinha dificuldade de acesso, pavimentação de rua, e sabe o que os romanos fizeram? Eles pavimentaram as ruas, eles abriram caminhos. E agora, as pessoas que tinham dificuldade para chegar em tal cidade, agora chegavam livremente, porque eles abriram estradas. E detalhe, os romanos, naquela época, eles não impediam a vida religiosa, eles deixavam que as pessoas tivessem a sua vida religiosa. Então, agora entende por que Paulo fala que Jesus veio na plenitude do tempo, no dia, no mês e na hora certa? Por quê? Porque Deus usou isso estrategicamente, meu Deus do céu, Deus usa estrategicamente isso, porque tudo cooperou para o avanço do Evangelho, porque agora tem estrada para o povo ir evangelizar, agora todos falam uma mesma língua, então está fácil de entregar a mensagem, e não há represália contra a igreja, porque as religiões aturadas podem pregar à vontade. Então, a princípio, por isso que Paulo diz, Deus enviou Jesus no tempo certo. E detalhe, a história vai dizer que o mundo daquela época, em 50 anos, foi todo evangelizado. Eu não estou dizendo que todos aceitaram Jesus, mas eu estou dizendo que todos ouviram a mensagem do Evangelho, porque Deus enviou no tempo certo. Então, pegou aí? A promessa na sua vida é estratégica. Não vai vir antes e não vai vir depois. Por quê? Porque vai vir no tempo preciso de Deus. Deus tem um tempo preciso. Preciso. É preciso. É tremendo o tempo de Deus. Agora veja lá. Para a dispensação da plenitude, olha lá, para a dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra tempos aqui, não é agora no original, não é, pode tirar daí, não é mais, tá certo? Não é mais a palavra ali, tempos não é mais cronos. Agora, esse tempo que Paulo está falando aqui, ó, para a dispensação da plenitude dos tempos, é uma palavra chamada kairos. E essa palavra kairos significa medida exata, trazendo para os irmãos de outra forma. Então, este tempo aqui que Paulo está falando agora, da dispensação, né, da plenitude agora dos tempos, este não é o tempo cronológico, de dia, de hora, semana, mês, mas é o melhor tempo de todos os tempos. Esse tempo não é chamado de dia, de hora, é um tempo chamado qualitativo. Sabe aquele clichê que a gente usa? Eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida? Quem já ouviu esse clichê? Então, presta atenção. Não é falando de um tempo, dia, hora, mês. É quando você vive um tempo totalmente favorável. É quando você vive um tempo totalmente glorioso. Esse é chamado kairos de Deus, entende? Porque é um tempo como não houve outro. É um tempo extraordinário. É um tempo diferenciado. E aquele tempo que você olha e fala, meu Deus, nunca vivi isso na minha vida.
Esse não é, presta atenção, porque o cronos vem de cronologia, vem de cronômetro. Esse tempo, cronos, ele está limitado, tem que esperar um dia por vez. Tem que ficar esperando. Entende? Hoje é dia 11, tem que esperar o dia 12, aí tem que esperar o dia 13. Esse tempo é o cronos. Agora o kairos não depende disso. Eu não dependo de esperar algo. Por quê? Porque esse tempo é proporcionado pelo próprio Deus. É tremendo isso aqui, meu Deus do céu. Agora veja só, este kairos de Deus, ele tem duas fases. Quantas fases tem esse tempo? Diga, o kairos tem duas fases. A primeira fase, agora eu vou te mostrar. Eu falei que essa epístola, ela é de uma profundidade sem tamanho, gente. A primeira fase desse tempo extraordinário sem igual. Sabe qual que é essa primeira fase? Essa primeira fase se manifesta agora. Quer ver só? Isaías 49:8, olha o que diz. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei e te guardarei. Agora, olha o que o apóstolo Paulo fala desse versículo. Olha, ele está falando, assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, no dia da salvação te ajudei. Olha o que Paulo vai dizer agora. 2 Coríntios 6:2. Porque diz, ele está citando esse mesmo versículo: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Olha, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o tempo da salvação. Então, qual é a primeira fase? Qual é a primeira fase do kairos de Deus? O melhor tempo da nossa vida. Sabe qual é a melhor fase da nossa vida? Sabe onde se inicia a melhor fase? Quando você se encontra com Jesus e tem o seu nome escrito no livro da vida. Não existe maior fase do que essa. Presta atenção, esse kairos tem duas fases. A primeira fase se dá quando você entrega a vida para Jesus. E esse tempo da salvação chegou, e esse tempo se chama agora. Paulo está dizendo, não tenho que esperar mais para ser salvo, a salvação está feita agora. Agora, um exemplo para você pegar que a salvação é para agora. Lembra aquele ladrão da cruz? Arrependido? Aleluia! Ele falou, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque a salvação é para agora. É para agora. A salvação não é para amanhã não, filho. A salvação é para hoje. Tem gente deixando para amanhã, nem sabe se vai chegar amanhã. A salvação é para agora. Esse é o melhor tempo de Deus, é a salvação do Senhor. Lembra o que Deus falou ali em Hebreus 3:7? Está escrito assim, ó. Está escrito lá em Hebreus 3:7. Aleluia. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então tem gente que está rejeitando a salvação hoje e não entende que quando ele entrega a vida para Jesus, ele entra no kairos. Ele entra na melhor fase da história dele. Espiritualmente falando, não existe maior fase da nossa vida do que quando você entrega a vida para Jesus. Agora presta atenção, só que essa fase, eu estou dizendo, esse tempo aqui, esse kairos, ele tem duas fases. A primeira é quando você entrega a vida para Jesus. E aonde se dará a segunda fase desse tempo maravilhoso na nossa vida? Sabe onde se dará? A segunda fase se dará no reino milenar, aonde o Éden será restaurado novamente. Apocalipse 26. Em outras palavras, na economia divina, ou seja, na administração divina da salvação, o tempo chegou à sua medida completa. A plenitude dos tempos será o resultado de todos os tempos. Então, o reino milenar será um tempo que como nunca houve na terra. Por que que esse tempo é chamado a plenitude dos tempos? Por que que é chamado a plenitude dos tempos? Porque nunca vai haver um tempo como esse. O reino milenar é onde o Éden vai ser restaurado, aonde Cristo, ele reinará sobre toda a terra. E esse será um tempo do quê? Que a Bíblia fala que vai ser. Esse será um tempo de regozijo, esse será um tempo de paz, e assim por diante. Será um tempo sem igual, tá certo? É por isso que o reino milenar é chamado de a plenitude dos tempos. E detalhe, assim como Jesus,
ele veio no tempo programado por Deus na sua primeira vinda, a segunda vinda também está programada. A ampulheta de Deus continua, a qualquer momento. Ah, meu Deus, essa trombeta vai soar a qualquer momento. Oxalá fosse hoje. Aleluia, aleluia, meu Deus. Agora pega isso aqui. Então, essa plenitude, então Deus administrou, que lindo, Deus administrou, Ele fez o seu plano de salvação e Ele está agora administrando, tá certo? O homem falhou, o primeiro Adão, veio Cristo e resgatou, agora Cristo levanta a sua igreja e faz a sua igreja participar do plano da salvação, e a igreja está dizendo, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado. Então todo aquele que entrega, estou resumindo, todo aquele que entrega a vida para Jesus, entra no Kairos de Deus, é o melhor tempo da sua vida, essa é a primeira fase. A segunda fase é quando ele vai reinar 1000 anos com Cristo aqui na terra. Essa é a segunda fase. Agora veja só, a Bíblia diz, volta lá, 1:10. Então, para a dispensação, volta lá, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Aqui tem um mistério muito profundo. Então, essa palavra aqui, para convergir, que significa reunir, ela tem um sentido que unir todas as coisas em uma pessoa, ou assim, levar para uma cabeça. Então, todo esse trabalho divino, presta atenção, todo esse propósito divino é para convergir o quê? Para unir tudo a Cristo. É para que tudo seja levado diante de Cristo. Entende? Então, tudo deve ser levado diante de Cristo. Por quê? Eu vou ler o texto aqui, senão você não vai pegar. João 1, do 1 ao 3. Olha só o que diz. Eu estou dizendo, tudo, presta atenção, tudo tem que estar ligado a Cristo. Cristo é o cabeça. E agora tudo tem que convergir nele. Por que ele é o cabeça? Porque ele comanda tudo. E agora essa dispensação da plenitude dos tempos, para que é? Para que tudo venha a ser restaurado nele. Meu Deus. Olha só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que lindo. E ele estava no princípio com Deus, criando todas as coisas, né? Todas as coisas foram feitas por ele. Agora lê essa parte aí. Sem ele, entendeu? Sem Jesus, nada. Então, sem ele, eu tive que falar 4 vezes aqui, para você não esquecer mais. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo passou a existir por causa de quem? Por causa dele. Ele é o autor, ele é o criador de tudo. Aí o homem, presta atenção, falhou em cumprir o propósito de Deus, mas Deus não falou em cumprir o propósito dele. Agora pega isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo, presta atenção. Aquilo, então tudo é para convergir nele, porque ele criou tudo, tudo tem que estar sob o seu comando, tudo tem que estar sob o seu governo. Isso é o reino de Deus. Quando algo está sobre o seu domínio, quando algo está subordinado a ele, isso é o reino de Deus, tá certo? E agora, quando algo sai da obediência dele, quando algo sai da submissão a ele, o que acontece? Isso não é mais reino de Deus, a pessoa já não está mais sobre o reino de Deus. Então, escute isso. Aquilo que não está ligado a Cristo perde a razão da existência, porque sem ele nada. Porque o propósito final é este: estar ligado a Cristo, ser governado pelo cabeça. Então Cristo é preeminente, Cristo é o centro, Jesus é a razão de todas as coisas. Entende? Então sem ele nada, sem ele nada. Ele é a razão de tudo. Presta atenção. Ele é a razão de tudo. Alguém que não está em Cristo, alguém que não está submisso a Cristo, não tem razão de viver. Ele perdeu a razão da existência, perdeu o propósito, perdeu o sentido. Ou seja, espiritualmente falando, está vegetando, não serve mais para absolutamente nada, se tornou um sal insípido, como disse Jesus, não salga mais, não serve para nada, a não ser para ser pisado, diz a Bíblia, que fala isso de julgamento. Agora pega isso aqui, oh meu Deus. Então o mistério da salvação em Cristo é revelado.
Cristo se revela, eu sou o Salvador. Agora eu chamo a minha igreja para participar desse mistério. Vai e prega o mistério. Qual que é o mistério? Jesus é a salvação. Jesus é a salvação. O reino é chegado. Agora para quê? Qual que é o propósito? Eu falei, o propósito inicial do mistério ser revelado é a salvação. Mas qual que é o propósito final? Ligar tudo a Ele. Restaurar tudo diante dEle. Agora veja só. Jesus é a cabeça da igreja, porque Ele reina sobre o seu povo, Ele é o centro. Lembra em Apocalipse, quando João teve a visão? Ele teve a revelação, vê o Cristo glorificado, e ele vê o Senhor no meio da onde? No meio dos 7 castiçais. Quem eram os 7 castiçais? A representação das 7 igrejas. Então Jesus é o centro da igreja. Por isso que a igreja louva para Jesus. Por isso que a igreja prega sobre Jesus. Por isso que a igreja vive para Jesus. Ele é o centro de tudo. Ele está no meio. Aí você pega esses cantor furrequinha aí, que fazem um louvor para exaltar o homem, está fora do reino. Tudo converge nele. Eu tenho que exaltar para a glória dele, eu tenho que louvar para a glória dele. Tudo tem que convergir nele. Esse é o propósito final. Se você está frustrado com isso, você não faz parte do reino. Porque, entende? Qual que é o reino do inimigo? Olha lá, ele começou com essa mentira. Se tu comer disso aí, você vai ser igual a Deus. Essa é a grande mentira. Pensar que o homem é Deus. O que é Deus? Girar tudo em torno dele. Só que nós não somos deuses. Porque entende a mentalidade desses governos aí? É a mentalidade do diabo. É ele que comanda. E eles querem o quê? Tudo para eles, converge tudo neles. Tudo que eles fazem é pensando no seu umbigo. Por quê? Porque está convergido neles. Porque estão fora do reino. Mas a igreja tem um cabeça. A igreja está ligada ao cabeça. Vamos lá. Jesus será o cabeça de toda a terra. Volto a citar de novo. Quando que Jesus será o cabeça de toda a terra? Ele reinará sobre toda a terra num reino milenar. Você pode ler também Apocalipse 20, o versículo 4. Todos na terra reconhecerão o senhorio de Jesus. Todos conhecerão a Jesus. Você sabia que chegará um dia aqui na terra que todos conhecerão Jesus? Estou falando daquela época, tá? Do reino milenar. Quando ele se manifestará, todos conhecerão a Jesus. Não existirá uma alma aqui na terra que não conhecerá o Senhor. Isaías 11:9, olha o que está escrito aqui. Se isso não te emociona, filho, não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a ordem das coisas na terra será restaurada, os animais serão restaurados, a natureza que foi contaminada pelo pecado será restaurada. Não vai ter mais tempestade, não vai ter mais furacão, não vai ter mais maremoto, terremoto. Acabou isso, porque Cristo reinará de mar. Aí o que, olha meu Deus, arrepia tudo. Aí o que vai acontecer? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, toda a terra conhecerá o Senhor, toda a terra olhará para Ele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Grandes e pequenos, homens e mulheres, todos olharão para Ele e dirão: Tu és o nosso Senhor. Agora escute isso aqui. Então vamos lá, Cristo é a cabeça da igreja, será a cabeça de toda a terra no reino milenar. E detalhe, Jesus será o cabeça por toda a eternidade. Isso está escrito em Apocalipse 21, do 22 ao 26. Veja João, ele tem essa revelação maravilhosa. Veja só isso aqui. Oh meu Deus, que mistério é esse? E nele não vi templo, está falando da Nova Jerusalém, nele não vi templo, porque o seu templo é o próprio Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, porque um novo universo será feito, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós vamos andar na luz da glória de Deus, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele, olha lá, trarão para a cidade, a sua glória e a sua honra. Versículo 25, e as suas portas não se fecharão de dia, porque não haverá lá noite. E olha lá, e a ela, na cidade, os povos, as nações, as tribos, as línguas. Por que está falando de nações? Porque Jesus salvará tribos, nações e línguas. Ele salvará do ocidente, da Ásia, Ele salvará todos.
Ele salvará todos, de todas as partes do canto desse planeta, aonde uma alma confessar, pode ele falar japonês, francês, espanhol, mandarim, pode ele falar qualquer língua que for, creu em Jesus, confessou Jesus, será salvo. E aí o que vai acontecer? Essas nações, que agora já estamos no estado eterno aqui no caso, por que ele fala? E as nações trarão a sua glória, porque agora Cristo é o cabeça na eternidade. E o que vai acontecer lá na eternidade? Olha só, nós vamos levar para Cristo honra e glória. O que é levar honra e glória para Cristo? Honra, vamos obedecer Ele eternamente. O que é levar para Ele glória? Presta atenção, o que é levar glória? A glória é quando você faz um trabalho e dar a Deus aquilo que é devido. Vamos supor, você fez algo, Deus te usou para curar alguém, aí você pega e fala, glória a Deus. Por quê? Porque quem curou? Foi Deus. Você só foi o canal, mas quem te deu condição para fazer aquilo? Deus. Então lá na eternidade nós vamos trabalhar, entende? Vai ter o trabalho, nós vamos trabalhar na eternidade, filho. Se você não gosta de trabalhar aqui, meu amado, lá na eternidade vai ter trabalho. Na eternidade nós iremos trabalhar. E aí o que acontece? Nós estaremos trabalhando na eternidade, e todo o trabalho que nós desenvolvemos, o que nós vamos fazer? Levar a glória para Ele daquele trabalho. Tem pessoa que ficou preocupada quando eu falei que vai trabalhar na eternidade. Só que esse trabalho, pelo amor de Deus, oh meu Deus, nesse trabalho que você soa, se lasca e sente dor, entende? Não, nesse trabalho não, filho. O trabalho vai ser um gozo eterno. Você acha que Adão tinha preocupação para trabalhar antes do pecado? Para ele trabalhar era um prazer, porque ele estava servindo a Deus, honrando a Deus, glorificando a Deus. Lá na eternidade não vai ter mais essas coisas, não vai ter mais, entende? Não vai ter mais isso. Ele vai nos remunerar bem remunerado. Qual é a remuneração? É estar na presença dele. Então Cristo será o cabeça na eternidade, tá certo? Falei aí, Cristo é a cabeça da igreja hoje, será a cabeça sobre toda a terra, e também Jesus é a cabeça em toda a eternidade, tá certo? Ele governará sobre todos. Agora vamos lá, parte final do versículo aí 10, olha o que ele diz, aqui nós vamos concluir de forma tremenda. Tanto as coisas que estão nos céus, como as que estão na terra. Vou ler todo o versículo para dar sentido. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na. Então tudo tem que estar ligado a Ele. O que está no céu está ligado a Ele. O que está na terra está ligado a Ele. O que está no céu está sob o governo dele. O que está na terra está sob o governo. Pega isso aqui, essa palavra aqui, presta atenção. O novo universo será totalmente unificado em Cristo. Vou repetir. O novo universo, porque você sabe que Deus vai fazer um novo céu e nova terra, isso é o universo. Então haverá um novo universo. Não é esse estrelar, não, as galáxias aqui, não, é totalmente outra coisa, filho. Deus fará um novo universo. João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra. E agora, este novo céu, esta nova terra, numa linguagem melhor, mais fácil, esse novo universo que Deus fará, agora está sob o comando, sob o governo de Cristo. Ele é o cabeça de tudo. Ele restaurou tudo já, certo? Agora veja só, céu e terra, do que ele está falando céu e terra? Quando ele fala de céu, tanto os anjos quanto os homens viverão eternamente para a glória de Deus, e nós seremos eternamente um só povo. Presta atenção, hoje você consegue ver um serafim? Não. Você consegue ver um querubim só se Deus abrir teus olhos. Hoje você consegue ver o arcanjo servindo a Deus, você sabe que ele está, mas você vê? Não vê, mas nós vamos trabalhar junto com eles. Presta atenção, tanto anjos quanto homens estarão unidos em Cristo. Meu Deus. Eu vou ter que ler um texto aqui, para nós chegarmos aqui na conclusão desse mistério e encerrar dando muitos glória aqui. 1 Coríntios 15, 25 a 28. Eu volto a dizer, eu disse para vocês que essa epístola é uma dimensão diferente de vida cristã, tá? Olha só, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Está falando de Cristo. Todos os inimigos debaixo
dos seus pés. Olha só. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, qual que é? Jesus já venceu a morte? Já. Aniquilou ela? Não. Quando que ele vai aniquilar? Quando ele condenar ela ao inferno. Então a morte ainda mata hoje em dia. Não mata? Não está matando aí? Quanta gente morre por dia? Então a morte está matando. Mas só que Jesus venceu a morte? Lógico que venceu. E quando ele ressuscitou, a morte não pôde prender ele. E porque Cristo venceu a morte também não poderá nos segurar. É por isso que nós vamos ser arrebatados. A morte não pode nos deter. Pelo amor de Deus. Olha lá. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Presta atenção. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. O que em outras palavras, o que esse texto aqui está dizendo? Presta atenção. Quando Jesus, o verbo se fez carne, ele recebe essa nomenclatura, tá certo? De filho de Deus. Jesus em forma humana triunfou sobre todas as coisas. Ele não venceu a tentação? Venceu, ele não caiu na tentação. Jesus venceu as fraquezas? Venceu, ele não desistiu. Jesus venceu a carne? Claro que venceu. Jesus venceu os demônios? Todos eles. E aí eu digo, Jesus venceu a própria morte. A morte não conseguiu detê-lo, por isso que ele ressuscitou. E tudo está sujeito aos seus pés. Então presta atenção, tudo está submisso a Cristo. Ninguém pode, entende? Presta atenção, os demônios só fazem aquilo que Cristo deixa eles fazerem. Tudo está, presta atenção, até a morte, para chegar em alguma pessoa tem que pedir permissão para ele. A morte chega e fala, posso tocar? Se ele falar, pode, então deixa. Então é por isso que eu digo que você não tem que temer a nada. Eu vou fazer o que, se você não crê nisso, você não crê em Bíblia. Se ele falar para a morte, nesse aí você não toca, ela não pode tocar, porque está sujeito aos pés dele. Por isso que eu digo, não adianta ficar preocupado com medo. Se Deus autorizar, acabou, vai fazer o quê? E se ele falar não, não. É por isso que você não pode temer, vive a tua vida. A morte está no domínio do teu Deus. Está tudo debaixo do pé dele. Se ele falar para a morte, morte, hoje você vai dar uma pausa aí, não vai matar ninguém. Ela não pode matar. A morte é como um cachorro na coleira, na mão de Deus. Só vai onde Ele deixa. Assim é os demônios, assim é as dificuldades. Está tudo na coleira de Deus. Só vai onde Ele deixa. Canahasséria carabarraia. Ainda choder que amanto. Meu Deus, que Deus é esse? Ele sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Agora presta atenção. Todas as coisas, quando ele triunfa na cruz do Calvário, todas as coisas estão sujeitas a ele. Agora entende o que ele disse? Todo o poder foi me dado nos céus, foi me dado na terra. Eu tenho a chave da morte do Hades. Ele tem um domínio sobre tudo. Agora presta atenção. Tudo está sujeito aos seus pés. Mas no juízo final, quando Cristo aniquilar a morte, o que vai acontecer? Cristo vai aniquilar a morte, jogando ela no juízo final. Vai jogar, primeiro, o anticristo, falso profeta, vai ser jogado no inferno. Depois, aí vai ser jogado o diabo, os demônios e todos aqueles que não crerem em Jesus. Vai ser tudo jogado no inferno, no juízo final. E a morte lá junto, a morte é um espírito, ela vai morrer. Parece um paradoxo, a morte vai morrer. Parece brincadeira, mas não é. Isso é muito sério que eu estou falando convosco aqui hoje. Essa morte nojenta não vai poder, mas não vai chegar nem perto dos crentes. Agora escute isso aqui, oh, meu Deus. Quando ele aniquilar a morte, o que Jesus vai fazer? Jesus aonde então ele vai fazer o quê? O novo céus e a nova terra. Aí escute, quando Jesus fazer o novo céu e a nova terra, hoje o que Jesus faz por nós na eternidade? A Bíblia diz que ele vive para interceder. Romanos 8:34, Hebreus 7:25. Hoje Jesus ele está o quê? Intercedendo. Você sabe que nós só podemos chegar diante do Pai porque Cristo intercede. Ele é mediador. Por Cristo estar intercedendo por nós,
é que nós podemos chegar diante do Pai, porque senão ninguém poderia chegar diante do Pai. Só que agora, na consumação de todas as coisas, olha o que vai acontecer. Olha o versículo 28, gente, isso aqui é demais para mim. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, expliquei, ele vai, ou seja, ele vai julgar tudo, o juízo final, vai jogar no inferno a morte, os demônios, todos aqueles que não creram nele, todos aqueles que não estão ligados nele, todos aqueles que não estão debaixo do seu governo, todos aqueles que não querem ser liderados pelo cabeça, serão jogados no inferno, porque só há razão de vida se estiver ligado nele. Agora veja, e quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo filho, presta atenção, o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deixa eu explicar de uma maneira mais clara e mais fácil para você entender. Jesus, em que momento ele recebeu o nome de Filho de Deus? Quem lembra? Quando ele se tornou carne. Jesus, ele era o verbo, você leu comigo João 1. Então na eternidade, ele manifestava a sua divindade. Agora quando ele encarna no ventre de Maria, qual o nome que ele recebe? Filho de Deus. Então, como homem, na condição humana que Jesus veio aqui na terra, ele sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Ele triunfou como homem. E aí o que ele vai fazer? Presta atenção, hoje ele está mediano. Só que agora, ele, meu Deus, isso é emocionante. Quando ele terminar, ele julga todas as coisas, ele faz novos céus e nova terra. O que ele faz? Ele vai voltar ao seu estado, no lugar, ou seja, que ele sempre teve, junto com a divindade da triunidade. Em outras palavras, para não ficar confuso na sua mente, porque isso aqui é um pensamento muito violento, sabe? Isso aqui é muito forte. Então vamos lá, pois ele reinará no seu antigo e completo e glorificado lugar dentro da triunidade da divindade. Este mistério da triunidade da divindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, ali será revelado para nós claramente. Justamente ali será revelado, porque agora na eternidade Jesus não será mais chamado Filho de Deus. Por quê? Porque agora ele não vai precisar mais mediar. Por que não vai precisar mais mediar? Porque ele é Deus, tudo em todos. Não precisaremos mais de mediação, entende? Porque agora nós o conheceremos como ele é. O Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos conhecer esse Deus tremendo, esse Deus misterioso, glorioso, que se revela para nós com tanto amor. E agora Deus será tudo em todos. Acabará essa nomenclatura Filho de Deus na eternidade. Não terá mais essa nomenclatura. O que terá lá na eternidade? Um só Deus. Um só Deus, governando sobre tudo e todos. E agora para você, aqui eu encerro. Olha só, hoje nós temos uma previsão de como os anjos e os homens estarão servindo aos interesses de Deus por toda a eternidade. A Bíblia não diz que ele ligará, reunirá, unirá todas as coisas nele, sob o seu governo, tanto os céus como a terra? Hoje nós temos uma pré-visão de como isso acontecerá, como que anjos e homens trabalharão eternamente para ele. E eu fico pensando, e não pensa você não, porque hoje nós olhamos assim, falamos dos anjos, parece que é algo muito tremendo, né? Você fala do arcanjo, você fala do anjo Gabriel. Só que você sabia que você vai receber mais glória do que um anjo? Você sabia que você vai receber, eu vou falar de novo. Você sabia que você vai receber mais glória do que um anjo? A Bíblia diz que nós, em Cristo Jesus, vamos julgar os anjos caídos. Você sabia que nós vamos julgar eles? Nós vamos dar sentença de condenação para os demônios? Isso é o que Jesus fez por nós. Isso é o que Jesus fez por aqueles que creem em seu nome. Deixa esses bandidos safados sem vergonha fazer o que querem aí. Estão tirando o direito do órfão, estão tirando o direito da viúva, estão tirando o direito do trabalhador honesto. Essas mortes de suicídio e tantas outras vai cair na conta de muita gente aí, que eles fizeram tudo premeditado, tudo pensado, e pensam, porque tudo está girando no umbiguinho deles, ganância, poder, eles não estão nem aí. Você acha que eles estão preocupados com quantos morrem por dia? Eles não estão nem aí. A questão deles é amedrontar o povo, a questão deles é cada vez esmagar o povo. Sabe por quê? É o espírito do anticristo que opera. Mas não tem nada não,
A nossa hora está chegando. A nossa hora de reinar com Jesus está chegando. Essa terra ainda vai se encher do conhecimento do nosso Senhor. Essa terra vai. O reino dele será justo em toda a terra. Não haverá mais um dia de injustiça nessa terra, porque o reino dele é justo. Agora, para encerrar, uma previsão de como que os anjos, eu estou falando uma previsão, uma dimensão bem, eu estou dando aqui uma dimensão bem fraquinha de como nós vamos trabalhar na eternidade. Anjos e demônios, anjos salvos e os crentes remidos, lavados no sangue do Cordeiro, todos convergidos em Cristo, todos unidos em Cristo, todos debaixo do governo de Cristo, anjos e agora a igreja do Senhor, que são seus filhos, que são seu povo, todos eles trabalhando para o Senhor, todos eles debaixo, por toda a eternidade, debaixo de um governo glorioso, eterno, santo, justo, meu Deus. E agora, Deus me deu um texto para mim ter uma previsão de como isso vai acontecer. E eu quero trazer uma aplicação abençoando a sua vida. Sabe como? Atos capítulo 10. Como que anjos e homens trabalham junto sobre o governo de Cristo. Sabe como? A Bíblia diz em Atos 10 que Cornélio, ele era um homem que temia Deus, entende? Só que ele não tinha um conhecimento da salvação. Mesmo assim, ele sabia que existia um Deus, mas não tinha um conhecimento da salvação em Cristo Jesus. E ele não era salvo. E a Bíblia diz que ele estava falando com Deus na sinceridade. Ele queria a salvação dele e da família dele. Sabe o que aconteceu? Atos 10, 4. Deus abriu os olhos dele e ele viu numa revelação um anjo que aparecia para ele. E o anjo vem da onde? Do céu. O anjo chegou e disse assim para ele: ô Cornélio, a tua oração foi ouvida. O que ele estava buscando? A salvação da família. Aí o anjo chegou e falou: ó, a tua oração está na memória. Olha o que o anjo falou: a tua oração está na memória. O que é isso? Você estava orando e Deus não jogou a tua oração fora, estava arquivada. Estava arquivada para o momento certo, Cornélio. Aí o anjo pega e diz para ele, o anjo pega e diz: ó, tem uma coisa, só que essa salvação aí, o anjo, eu digo, anjo pode pregar a palavra hoje? Anjo não pode, ele não. Na grande tribulação, os anjos vão pregar o evangelho eterno. Imagina anjo pregando. Você sabe que anjo não tem paciência, né? Você não sabia disso? Anjo não tem paciência. Veja, quando... tem que parar isso aqui para falar disso aqui. Imagina anjo pregando o evangelho. Está em Apocalipse. Eles vão pregar o evangelho eterno. Olha só. Quando Zacarias estava oferecendo incenso, quem que apareceu? O anjo Gabriel. Aí o anjo Gabriel falou: ó, tua mulher é estéril, mas vai gerar. E o nome do menino vai ser João Batista. Vai ser grande anjo de Deus. Aí o Zacarias pegou e falou isso: mas como isso vai acontecer? Ele foi incrédulo. Aí o anjo falou: só porque você foi incrédulo vai ficar mudo. Anjo não tem paciência. Ficou um ano mudo. Até antes do menino. Enquanto João Batista não nasceu, ele ficou mudo. Tá vendo? E muitas vezes vocês acham ruim que dou umas bordoadas aqui, né? Imagina eu ouvir pregação de anjo. Anjo não tem paciência não de retornar. Lê lá em Zacarias. O anjo está mostrando as revelações para Zacarias. Aí o anjo pega e fala: você não entendeu não? Isso eu peguei do anjo. Leia lá. Capítulo 3, 4, lá você vai ver Zacarias. O anjo fala: mas você não entendeu isso não, Zacarias? Aí o anjo não tem paciência não, filho. Agora voltando aqui, os anjos só poderão pregar a palavra na grande tribulação. Nós não estaremos aqui, a igreja verdadeira não. E eles estarão pregando o evangelho eterno em algum momento ali. Agora detalhe, presta atenção. Então esse anjo fala para Cornélio: ó, vai lá, manda uns homens da sua casa aí, porque ele era centurião, tinha soldados ao seu comando. Manda lá nas casas de Simão Curtidor, vai lá em Jope, porque Pedro está lá. E manda chamar Pedro. Então veja só, Deus moveu o anjo
para dizer para ele: a tua oração foi respondida. Usou o anjo ali, por quê? Porque não havia ninguém perto para pregar para ele. Ele não tinha como chegar perto de alguém para ser salvo, porque a salvação vem pelo ouvir, pela palavra. E aí o que o anjo faz? Presta atenção, Deus usa o anjo para dizer: ó, a tua oração foi ouvida. E usa o anjo para dar coordenada. Vai lá e chama Pedro. E aí o texto diz em Atos 10:34: e Pedro chegou lá e começou a abrir a boca e pregar a palavra. Quando Pedro começou a pregar a palavra, sabe o que aconteceu? Toda a casa dele foi batizada com o Espírito Santo, a salvação foi efetuada. Então aqui já dá para ter uma pré-visão de como que anjos, igreja, anjos, ou seja, aí todos serão filhos de Deus. Não haverá mais essa distinção de anjo, né? Entendeu? Mas todos seremos filhos de Deus, tá certo? Seremos todos unidos em Cristo. Assim como na terra, hoje, através de Jesus Cristo, o Senhor usa anjo, o Senhor usa homem, usa os anjos para dar livramento, usa os anjos a ir lá para quebrar cadeia, usa os homens para orar, para pregar o Evangelho. Lá na eternidade será diferente. Anjos e homens estarão diante do Senhor, triunfando em toda a eternidade. É isso que está reservado para nós, amém? Anima-te, os dias não são fáceis, mas a nossa hora está chegando. As palmas louvem o Senhor. No tempo